Bem-vindos. Estamos com a Margarida Balseiro Lopes, da Aliança Democrática, para ouvir quais são as principais propostas para o mandato da Assembleia da República, que começa agora em 2024. Acompanha-nos no Spotify ou no YouTube ao longo dos próximos minutos. Olá Margarida, bem-vindo ao CNJ e obrigado pela tua presença cá. Hoje vamos conversar um bocadinho sobre aquilo que são as propostas da AD para as legislativas de 2024 e começo com uma que tem sido muito falada nestes dias, que tem a ver com a questão do salário médio, e sei que para a AD é um tópico bastante importante, que é a importância de reter jovens em Portugal e a importância de conseguir fazê-lo, principalmente para os jovens qualificados. Quais são as propostas concretas que a AD tem para, digamos assim, reter esses jovens aqui em Portugal? Antes de mais, agradeço o convite, Rui. Obrigado. Tenho um grande carinho pelo CNJ e é um gosto poder estar aqui. Nós, em política, devemos ter prioridades sob pena de falarmos sobre tudo e ninguém nos levar a sério. A AD, como fazias e bem essa referência, tem uma prioridade muito, muito clara. A principal prioridade do país é reter a geração mais qualificada de sempre cá. Devia provocar um sobressalto cívico a circunstância de nós termos milhares e milhares de jovens a saírem de Portugal e a procurarem noutros países as oportunidades que não são criadas cá. E não tem mal nenhum as pessoas emigrarem, desde que isso seja uma opção e não seja uma inevitabilidade, que é isso que tem acontecido. Nós consideramos que há várias razões para que isso aconteça. As pessoas não saem, estes jovens não estão a sair porque querem muito sair do país. A maior parte deles gostaria de ficar aqui, de poder acompanhar os seus amigos, os seus pais, os seus avós, mas são obrigados a emigrar. Nós não conseguimos fazer o aumento dos salários por decreto. Significa isso que, em primeiro lugar, nós temos de facto de criar condições na economia para que a economia seja capaz de pagar melhores salários. Para a Aliança Democrática, são de facto as empresas o motor da economia. Achamos, contudo, que o Estado pode dar, de facto, um sinal e pode promover essa criação de riqueza. De que forma? Reduzindo a carga fiscal. Tanto às empresas, e nós defendemos uma redução do imposto sobre rendimento das pessoas coletivas, à semelhança daquilo que tinha sido feito em 2014, o PSD e o Partido Socialista na altura assinaram um acordo para uma reforma fiscal no âmbito do IRC. Infelizmente, quando o Partido Socialista voltou ao governo, interrompeu e rasgou esse acordo. E isso tem um efeito negativo porque isso dá um sinal contrário aos investidores. E, portanto, nós gostaríamos de retomar essa trajetória para a redução da taxa de IRC para as empresas. Pronto. E não tem só a ver com as empresas que cá estão e que já pagam IRC. Nós estamos, sobretudo, também a pensar nas empresas que não estão cá e, por essa razão, escolheriam esta geografia, este país, para aqui criar valor, criar riqueza, criar postos de trabalho e pagar bons salários. Mas entendemos que também deve haver um alívio fiscal, um alívio em sede de IRS. E voltando à minha primeira afirmação, nós temos de ter prioridades. E a prioridade são os jovens. Nós defendemos que haja uma taxa máxima de IRS de 15%. Para jovens até aos 35 anos. Nós consideramos que dar descontos de 25%, de 50% durante 3, 4, 5 anos, isto não é suficiente. Isto é um paliativo. Nós precisamos dizer a um jovem que, por exemplo, terminou agora a sua licenciatura ou o seu mestrado, nós temos de dizer até aos 35 anos não vão pagar mais de 15% de IRS. Isso vai permitir que tenham mais rendimento disponível ao final do mês. Agora, para que os jovens cá fiquem, nós não podemos apenas olhar para a questão dos salários. Nós temos de olhar também para a questão da habitação. Mas acho que vamos falar da habitação, portanto eu vou-me calar aqui. Agora, é importante perceber que nós temos de ter uma economia que seja capaz de criar melhores salários e o Estado, naquilo que puder fazer para contribuir para que as empresas paguem melhores salários e as pessoas tenham mais rendimento disponível ao final do mês, deve fazê-lo. E a redução do IRS para os jovens é fundamental. Para dar esta ideia muito simples, significaria que um jovem pagaria 1/5 do IRS que paga atualmente. Um terço, peço imensa desculpa. Mas dentro dessa proposta, nós conseguimos garantir que esse alívio fiscal que acontece nas empresas depois na prática também se traduz
digamos assim, no aumento salarial dos jovens Mas nós não falamos só da descida do também tem do IRC. IRS. Nós defendemos a descida do IRS. Foi, aliás, a proposta que nós apresentámos foi de descida do IRS para os jovens até aos 35 anos para uma taxa máxima de 15%. E volto a dizer, até para corrigir aquilo que há pouco eu disse, que significaria 1/3 do valor de imposto que pagam atualmente. Consideramos que isto é a prioridade número 1. Em segundo lugar, é muito importante que as empresas tenham um alívio fiscal. E nós temos uma outra proposta que tem a ver com os prémios de produtividade. Porque os jovens muitas vezes vão para outras geografias e não acontece aquilo que acontece em Portugal, que é uma empresa que quer pagar um prémio de X e metade desse valor vai para o Estado. Ora, isto não faz sentido, porque foi aquele jovem que dedicou as suas horas, o seu esforço, o seu trabalho a conseguir aquele prémio. Nós defendemos que haja o equivalente a um salário por ano, que seja isento, que é o 15º mês, que seja isento de impostos e de contribuições. Seja limpo, direto para o jovem, para o trabalhador. Salário mínimo. A AD é a favor da subida do salário mínimo, sim ou não, e em que proporcionalidade, digamos assim, até ao final da legislatura? Sim, aliás, esses são números públicos. Nós temos a proposta que o salário mínimo ceda os 1.000 euros, vá até aos 1.100 euros até ao final da legislatura. Temos esse objetivo, mas não olhamos só para o salário mínimo. Como começaste bem na primeira questão, de facto, preocupa-nos a circunstância do salário mínimo estar perigosamente perto do salário médio, de estarmos a construir um país que está nivelado por baixo. No último tópico, ainda sobre aqui a questão do trabalho, tem a ver com a questão da precariedade, que continua a ser uma das coisas que afeta imenso a classe jovem. Estamos a falar de 56% de vínculos laborais até aos 25 anos, que tipicamente são precários. Saiu agora, a entrevista vai ter esta parte, que é aquele delay, sim, mas saiu há pouco tempo os dados que vinham a anunciar aquilo que eram os ganhos, ou os salários dos jovens, e que 75% ganhava menos de 1.000 euros até aos 35 anos, que é realmente uma dificuldade enorme até na questão da emancipação das pessoas. E depois, quando nós queremos inverter árvores de natalidade extremamente negativas para o país, a questão da precariedade tem aqui um fator essencial, porque sem um vínculo estável é impossível sequer pensar em sair de casa dos pais, e mais difícil ainda é pensar em ter a natalidade. O que é possível fazer para... É retirar um dos principais problemas que tu tens atualmente no mercado de trabalho, que é uma elevada segmentação, em que tu tens, de facto, pessoas que têm vínculos que lhes garante maior segurança, digamos assim, são os contratos sem termo, mas depois tens os contratos a prazo, em que a dualidade destas duas realidades tão distintas faz com que esta segmentação que diversos organismos, nomeadamente a OCDE, têm apontado como um dos maiores constrangimentos que nós temos na nossa economia, deva ser debelado. Ainda que na reforma laboral que foi feita em 2012, alguma dessa segmentação tenha sido mitigada, continuamos a ser um dos mercados de trabalho mais rígidos. E isso tira-nos competitividade e, curiosamente, tem um efeito penalizador para os mais jovens, porque são esses que estão em situação de maior fragilidade laboral. E até porque este é um dos tópicos com maior fragilidade, tem a ver com a questão dos estágios, sejam os profissionais ou curriculares, alguns deles, ou a grande maioria, em muitos dos casos, continuam sem ser, ou eram, sem ser remunerados. Qual a posição da AD sobre esta questão dos estágios? Devem ser remunerados, não devem ser remunerados, mesmo os curriculares? Onde é que podemos posicionar neste aspecto? Aquilo que nós consideramos muito importante é ter aqui um equilíbrio, que é garantir que, por exemplo, não haja estágios curriculares que não são disponibilizados em resultado de regras que não se adequem a um determinado contexto. E, portanto, isso vai depender, como é evidente, do tipo de estágio e obviamente que há uma diferença entre aquilo que é um estágio profissional ou um estágio curricular. Sendo que o Estado também pode permitir, apoiando estágios profissionais através do IFP, e essa é uma forma de haver aqui a garantia de um salário para um jovem com o apoio do Estado numa fase determinante para a vida daquele jovem.
Passando para o próximo tema, a habitação, até porque já há um bocado tem uma ligação enorme com a questão do trabalho, aliás, há um bocado Muito grande, claro. já íamos acabar por introduzir este tema. Se eu pedisse as 3, 4 principais propostas da AD, sejam elas a curto ou a médio e longo prazo, para a habitação, para resolver o problema da habitação, quais é que seriam as que tu achas que são as fundamentais e que têm que entrar e dar resposta rapidamente para os jovens? Nós temos de ter mais casas no mercado para que os jovens, não só os jovens, mas os jovens possam ser a casa. E há várias formas de isto acontecer. Podemos e devemos dinamizar o mercado de arrendamento e para isso nós temos de dar segurança aos senhorios para que coloquem as suas casas no mercado. As sucessivas alterações legais que têm tido lugar desde que o Partido Socialista, e sobretudo quando teve também apoiado na chamada geringonça, deram sinal contrário. Basta ires consultar, por exemplo, os dados de quando foi apresentado o programa Mais Habitação, apresentado, não é entrar, apresentado, o número de casas que saiu do mercado, e, portanto, é um dos problemas às vezes da política, que é pensar em medidas e não se acautelarem os efeitos que essas medidas têm, que são contrárias àquilo que era o propósito inicial. Pronto. E, portanto, é fundamental dinamizar o mercado de arrendamento para que ele tenha mais casas que possam ser acedidas por jovens, e temos defendido também o subsídio à renda. Não concordamos, por exemplo, com mecanismos de controle de rendas, até porque basta olhar lá para fora para perceber os efeitos que isso traz. Mas também, no que diz respeito à aquisição de casa, neste caso, antes até da AD, o PSD apresentou no dia 14 de fevereiro de 2023 um conjunto de medidas, e uma delas tinha a ver com a compra de casa própria por parte dos jovens. E a nossa proposta tinha o seguinte objetivo: um jovem até consegue ir ao banco, só que depois falta-lhe o valor de entrada e falta-lhe o valor para entregar ao Estado do Imposto de Selo e do IMT. A nossa proposta passava por isentar destes impostos, fazendo com que o Estado não estivesse a lucrar com as dificuldades que um jovem tem numa das fases mais decisivas da sua vida, e, por outro lado, o Estado garantia este valor da entrada que o jovem muitas vezes não tem para conseguir dar aquele primeiro passo numa decisão e num momento tão importante da sua vida, que é ter a sua primeira habitação. Pronto. E isso é uma segunda medida que nós consideramos que é fundamental. Entretanto, sabemos que há partidos que têm... copiaram, mas copiaram mal. E porquê que eu digo copiaram mal? Porque, no caso do Partido Socialista e do Chega, porque pegaram na proposta do PSD, mas dão o Estado dá a garantia de todo o empréstimo. Ora, isto tem vários problemas. Primeiro, vai inflacionar o valor das casas, e, em segundo lugar, e não é despiciando este efeito, o Estado não tem dinheiro para isto. Sobretudo se houver uma grande percentagem de incumprimento. E, portanto, não é uma proposta execuível. A nossa parece-nos execuível porque o Estado faz o esforço que deve fazer, que é isentar nos impostos que ia pedir aos cidadãos, e, em segundo lugar, garante o valor da entrada. Em terceiro lugar, deixa-me falar de uma questão dentro da habitação que para mim é muito importante, que é a questão do alojamento. Eu acho que vamos ter a oportunidade de falar mais à frente, mas é muito, muito importante nós darmos resposta, porque nós temos ouvido muitos anúncios nos últimos anos. Sabes, tão bem ou melhor do que eu, que há um plano nacional que foi apresentado em 2018, prometia duplicar o número de camas e no horizonte de 4 anos, e estamos exatamente como estávamos em 2018. A política não se descredibiliza apenas porque há movimentos populistas e que canalizam esse ressentimento. Começa-nos tudo mais porque os políticos prometem coisas que não cumprem. E o exemplo daquilo que aconteceu no alojamento é um dos maiores atestados de incompetência dos últimos anos. Estamos a falar do alojamento estudantil, principalmente. Alojamento estudantil, que é o contrassenso, do ponto de vista social é muito injusto. É uma guerra que já começou há muito tempo. Tu dizes a um jovem: estuda, trabalha, esforça-te, vai para o ensino superior. E o jovem faz isso tudo, entra na faculdade, cria, só que depois não tem dinheiro para pagar um quarto a 450 euros ou a 425 euros, que são preços exorbitantes. E o Estado aqui tem uma responsabilidade. E já agora, acrescento uma outra medida, que é: o Estado é proprietário de imóveis e acha que tem achado nos últimos anos que é melhor os imóveis estarem fechados, devolutos ou ao abandono.
Dou-te o exemplo Daquilo do que nós Ministério, sabemos- daquilo que nós Ministério da sabemos mais- Educação na 5 de Outubro, as antigas instalações. Houve uma cerimónia que até contou com o Ministro da Educação, com o Primeiro-Ministro, e este edifício, diziam eles, na 5 de Outubro, vai ser uma residência para estudantes. Isto, não sei se foi em 2018, 2019, até hoje, está ao abandono. Um dos maiores problemas até do património do Estado é que muitas vezes nem caracterizado está, ou Nem identificado, não sabem onde identificado está. Mas há exemplos, e este é um deles, sabemos onde está, sabemos o que é, mas tem de facto de servir para ser alojamento estudantil. A Margarida estava aqui a dar uma ajuda enorme, porque o próximo tópico é da educação e tem a ver com isto, que é o acesso ao ensino superior e aquilo que são as principais limitações que acesso ao ensino superior. A primeira pergunta, ainda que depois vá contextualizar mais um bocadinho, é: a AD é a favor ou não de continuar este reforço do acesso ao ensino superior, ou seja, de promover mais acesso ao ensino superior? Isso, Evidentemente, sim, isso não é sabendo pergunta. que a resposta poderia ser nesse sentido. Não, claro que sim. É que reduções ou que estratégia seria prioritária para a AD? Uma lógica mais, digamos assim, segmentada para pessoas que têm socioeconomicamente mais desfavorecidas, estamos a falar principalmente de questões de apoio mais direcionado para as bolsas, ou uma redução mais genérica dos custos, e estamos a falar de questões também de quartos, de habitação, mas também principalmente de uma questão muito à esquerda, muito conhecida, que é a questão de sempre da propina que acontece. O que é que nestes campos Muito de redução resumidamente, a AD os defenderia? recursos do Estado devem ser alocados, destinados onde fazem falta. Significa isso, quando nós desenhamos uma medida em que dizemos vamos ajudar toda a gente da mesma forma, aquilo que nós estamos a dizer é que vamos ajudar de forma insuficiente quem mais precisa. E vamos ajudar provavelmente quem não precisa. Isto para a Aliança Democrática e também para o PSD, porque naturalmente eu sou dirigente do PSD, isto do ponto de vista social é injusto. Nós temos de garantir que apoiamos as pessoas na medida da sua necessidade. Isso significa que deve haver um reforço ao nível da ação social escolar, tanto ao nível da questão do limiar de elegibilidade, como ao nível da ação social indireta, e a questão do alojamento é central, é mesmo central. Porque nós não podemos permitir... É o principal custo do ensino superior neste momento. Como é evidente, nós não podemos permitir que haja um aluno que não acede ou que sai do ensino superior porque não tem dinheiro para pagar por um quarto. Um tema que sei que é quente para a Margarida e sei que ela gosta bastante dele, tem a ver com a questão dos métodos educativos e da questão da educação em Portugal. Quais as propostas da AD? Este é um dos tópicos fundamentais, a alteração, mas diretamente dos métodos educativos, ou seja, da forma como nós pensamos a escola. Podemos fazer isto de uma maneira diferente, a maneira como ensinamos. Podemos ter um modelo que realmente prepare os nossos jovens para a vida de uma maneira diferente nas escolas. É prioritário esse pensamento. Oh, Rui, antes de mais é prioritário que 30 mil alunos não estejam no final do mês de fevereiro sem professores. É que nós temos de ter noção do país onde estamos. Nós no mês de fevereiro temos 30 mil alunos que não têm professor a pelo menos uma disciplina. E eu comecei há pouco uma resposta a dizer-te isto e eu vou utilizar a mesma expressão aqui, porque aqui então justifica-se plenamente. É surreal como é que não há um sobressalto cívico nem político com isto. Nós estamos a hipotecar o futuro de uma geração. Mas os professores têm existido, mas da parte dos professores, estás a dizer da parte dos pais, porque os professores têm estado bastantes vezes na... Não, estamos a falar de coisas diferentes. Os professores têm as suas reivindicações que são muito justas e a Aliança Democrática defende, aliás o PSD defende isto, antes de haver eleições marcadas, a recuperação do tempo integral de serviço dos professores em 5 anos, 20% por ano, e defendeu isto em setembro, nem havia eleições marcadas. E precisam ser valorizados e nós temos de recrutar mais pessoas para a carreira docente e temos de dizer aos jovens que vale a pena ser professores. Isso é tudo verdade. Mas eu não estou a falar... Essa é uma componente muito importante. Essa é uma parte muito É fundamental, mas eu não não estou a falar disso. Eu estou-te a dizer que nós temos 30 mil alunos que no mês de fevereiro não têm professores a pelo menos uma disciplina. Eu estive a CNJ tem sede em Lisboa. Eu estive numa escola em Lisboa, agora no mês de setembro, encontramos um grupo de alunos, e isso até depois foi público, que não tinha professora de português há 2 anos. Ia fazer exame nacional de português. E uma das alunas até nos dizia assim: o que nos tem valido é que, por exemplo, os meus pais pagam explicações 3 vezes por semana. É esta a educação que queremos? Em que só não fica para trás quem tem condições financeiras para pagar explicações porque a escola pública não garante aquilo que é o mais básico e essencial, que são professores, que são aulas? O estado é este. Depois, a pandemia serviu durante muito tempo como desculpa.
Mas isto não é pandemia. A pandemia, graças a Deus, já terminou. O ponto não é esse. Nós não recuperamos as aprendizagens perdidas por causa da pandemia e já depois da pandemia nós estamos a hipotecar as aprendizagens destes alunos porque não conseguimos garantir uma coisa tão básica como dar professores a todos os alunos. Os estudos internacionais, um desses exemplos é o PISA, tem mostrado que Portugal tem piorado desde 2015. Em 2015, os alunos portugueses fizeram um brilharete ao nível da OCDE. Tiveram um desempenho histórico, melhor de sempre. Em 2018 tropeçámos. Agora, 2022 caímos. 2023 caímos. Caímos mesmo. E uma das coisas que mais me incomoda é a politiquice com estes assuntos, que na altura o Ministério veio dizer: não, Portugal caiu, mas está na média. Qual é que é o problema? É que Portugal estava acima da média. Portugal está na média porque caiu mais do que a média. Ou seja, nós estávamos melhores, em situação melhor do que os outros países da OCDE, e agora estamos, de facto, na média, mas porque caímos mais. E isto é muito penalizador. Uma das propostas que a AD tem no seu programa é de, até 2028, neste caso em 2028, voltarmos a colocar os alunos portugueses no sítio onde eles de facto merecem, apostando e criando um plano de recuperação de aprendizagens que verdadeiramente funciona, com crédito de horas, para que os alunos com mais dificuldades possam aprender, porque depois nós temos um plano de recuperação de aprendizagens. Eu não vou dizer que seja a melhor, mas uma das melhores medidas que nós tínhamos era um crédito de horas, que era os professores podiam passar mais horas com os alunos com mais dificuldades. O Governo acabou este ano letivo, prorrogou o plano, mas acabou com essa medida. Com que argumento? Não havia dinheiro europeu para pagar a medida. Então, mas a educação era uma prioridade. Recuperar, nós estamos e termino, e este é um tema que de facto mexe muito comigo, porque é a escola que garante a igualdade de oportunidades. É a escola. Não interessa o apelido do meu pai, não interessa o tamanho da carteira dos meus pais, não interessa o sítio onde eu nasço. É na escola que eu garanto essa igualdade de oportunidades. Se a escola falha, nós estamos a deixar pessoas para trás. No âmbito da sustentabilidade, este tem sido também mais um tema que para os jovens tem tido sempre uma grande centralidade, a questão do ambiente, mobilidade, energia, questões da água. Quais as prioridades da AD nesta linha e o que é que as pessoas que estão a nos ouvir contar com a AD se a AD tiver na governação do país? Nós temos propostas em todas as áreas que acabaste de referir. Aliás, ainda... Bem, eu não sei quando é que este programa vai passar, mas ainda ontem o líder da AD, o presidente do PSD, Luís Montenegro, estava no Algarve exatamente a falar do tema da água, porque é uma das regiões do país mais afetadas. Mas tendo em conta o tema do ambiente, eu se calhar destacava uma questão central, que é a questão da mobilidade. Na mobilidade, e nós é importante perceber que o país não é igual, ou seja, que quando nós falamos de mobilidade e, por exemplo, de transportes públicos, que é diferente olhar para as áreas metropolitanas ou para fora das áreas metropolitanas. Ou seja, nós precisamos ter medidas que garantam que quando nós temos, por exemplo, passes gratuitos que chegam a todo o país, e temos de garantir que não são só passes gratuitos, que existe um reforço dessa oferta. Porque se eu estiver à espera 1 hora para apanhar um metro, porque as carruagens vêm todas cheias, ou um autocarro, é fazer política panfletária, mas que não responde aos problemas das pessoas. E, portanto, quando nós falamos da questão da mobilidade, nós devemos ter estas duas preocupações. Em primeiro lugar, de olhar para todo o país e, em segundo lugar, garantir a qualidade do serviço que é prestado. Não é só garantir que é gratuito, mas depois é gratuito e eu não tenho acesso. Quer dizer, não é? E que existe, sim. E que existe. Isto é região. verdade em relação a esta questão dos transportes públicos, porque eu acabei a sair agora numa reunião, por exemplo, da questão só porque eu sei que não está muito relacionado com a questão das creches. Novamente, temos uma medida de creche gratuita para toda a gente, mas depois não há vagas. Portanto, é gratuito, mas havendo vaga. Quer dizer, isto não faz muito sentido. As políticas públicas têm de ser desenhadas no sentido de terem os impactos que são anunciados. As pessoas têm de ouvir e de sentir na sua vida, no seu dia-a-dia, o resultado concreto dessas medidas. Tu pegaste num tema que te dá para ligar com a próxima pergunta. Tem a ver com a questão das creches, não diretamente com a questão das creches, mas com a questão da desigualdade de género, que as creches são um fator que
ajuda no combate a essa desigualdade, muito. ainda que grande parte e a nossa contextualização que temos feito em todos os podcasts tem a ver com a questão da desigualdade que este ano voltou a alargar aquilo que é, por exemplo, a diferença salarial entre os homens e as mulheres para a mesma função, para os mesmos, digamos assim, parâmetros. É possível o Parlamento fazer qualquer coisa sobre isto? Ou é possível fazer coisas sobre isto? O que é possível? Para quem está de lado lá e vai votar, ou seja, o que é que os deputados podem fazer sobre isto? O caso das creches é fundamental. E eu vou-te explicar exatamente porquê. Das creches e do pré-escolar. Porque o que está a acontecer é a verba que financia uma vaga numa creche é superior ao financiamento de uma vaga no pré-escolar. Isto é um incentivo a que as instituições convertam vagas do pré-escolar em creche. Ora, nós não podemos garantir que até aos primeiros 3 anos de vida aquelas crianças têm vagas numa creche e depois chega aos 3 anos a criança tem de ir para o pré-escolar e aquela mãe tem de se desempregar porque alguém tem de ficar com aquela criança. Porque depois isto depois perpetua-se, que é na decisão do casal de ponderar no limite, porque não há vaga numa creche ou não há vaga no pré-escolar, entre quem é que deve ou tem de abdicar do seu trabalho, do seu emprego, porque não tem dinheiro para meter uma criança, ou 2 crianças, ou 3 crianças numa instituição, seja numa creche ou no pré-escolar. As 3 crianças é muito, muito raro em Portugal. Mas não devia ser, porque somos um dos países mais envelhecidos do mundo. E para combater esse envelhecimento da população e para promover a igualdade de oportunidades, nós temos de garantir às famílias que têm vagas em creche e no pré-escolar. E aqui há uma diferença grande que nos separa, a AD, por exemplo, em relação ao Partido Socialista. Para nós, a preocupação é garantir a vaga para a criança. Não é relevante se é numa instituição pública, privada ou do setor social. O que é que está a acontecer agora? O setor privado tem vagas e há crianças que, como a vaga não é comparticipada, não têm vaga numa creche ou no pré-escolar. E o que é que nos interessa? Poder dizer que aquela vaga é numa instituição pública ou numa instituição do setor social, ou garantir que não há uma criança com falta de acesso à creche ou ao pré-escolar. A preocupação tem de ser aquela criança e aquela família. Último tópico ainda sobre a questão da inclusão. É um tema que tem estado muito quente ao longo destes debates, desta campanha, que tem a ver com a questão das migrações, principalmente da recepção de pessoas fora de Portugal. A imigração. É okay. A AD posiciona-se de que estas políticas têm sido adotadas de manter as portas mais abertas. É uma política que deve ser seguida ou é a favor de uma redução, digamos assim, da entrada de pessoas em Portugal? A questão não pode ser colocada entre redução ou aumento, o ponto não é esse. O país tem de ter uma estratégia definida para a atração e integração de imigrantes. E é um tema muito permeável ao populismo e à demagogia, da esquerda à direita. Da esquerda à direita. Porque nós depois caímos no ridículo de quem defende que deve haver uma imigração com regras passa a ser racista ou xenófobo. E quem defende a alternativa de não haver regras nem nada, depois estão estes 2 polos a tomar conta do debate, quando este é um assunto muito sério. Concordo. Para nós é fundamental receber e saber integrar. E saber integrar passa por não ter, como atualmente existe, sítios, por exemplo, no concelho onde estamos, com pessoas a viver em tendas. Ou seja, saber integrar, conseguir integrar, é tratar as pessoas como elas merecem, que é tratá-las com dignidade. E, portanto, não vale de nada discurso a dizer queremos receber toda a gente se depois não tivermos dignidade na forma como recebemos estas pessoas. E, portanto, nós precisamos de mão de obra, nós precisamos de imigração e deve haver a preocupação, é por isso que deve haver um plano de atração e de integração de imigrantes, deve haver um mapeamento daquelas que são as necessidades, e temos várias, em vários setores da nossa economia, áreas que precisam de mão de obra. Temos de ter a capacidade de trazer pessoas e damos prioridade no programa eleitoral da AD às famílias, ou seja, de não estarem a vir apenas esses trabalhadores, de poderem trazer as suas famílias, de poderem ser aqui integrados, de poderem viver a harmonia
e desenvolver aqui os seus projetos de vida, e investindo depois também em áreas que também estão relacionadas com a educação. Nós temos escolas onde saiu agora até um estudo, um relatório do Conselho Nacional de Educação, em que 1 em cada 10 alunos neste momento no ensino é estrangeiro. E, portanto, nós também depois temos que ter uma aposta ao nível da língua para estes alunos, para que eles consigam integrar. Ainda sobre este tópico na parte da internacionalização, é um tópico que continua e aqui percebemos que a questão de focar a estratégia no acolhimento e na capacidade de acolher de uma forma digna e de integrar as pessoas, ou seja, não aquilo que aconteceu em muitos momentos, que quase criar ali uma getização que conhecemos muito em Portugal, de certos bairros. Exatamente. Odmira foi um desses casos. E que temos isso. Vocacionando agora mais para uma lógica de política externa, conhecemos a enorme instabilidade que temos, primeiro na Europa, na Ucrânia, depois no Médio Oriente e depois é fácil ver que ali na Ásia continuamos com graves problemas, no centro africano continuamos na mesma com grande instabilidade. A política externa, a forma como Portugal tem olhado para estes assuntos, no vosso entender, tem sido uma forma correta? Sim, na política portuguesa tem havido um sentimento de grande crispação ao longo dos últimos anos. E isso é muito visível entre PS e PSD. Desde 2015, de facto, o ambiente político está bastante crispado. Agora, há áreas da governação, e a que referencias é uma delas, onde tem havido um grande alinhamento entre PS e PSD. A política externa é, obviamente, uma delas. Ainda, muito recentemente, a propósito de uma questão que se colocou sobre o eventual envio de tropas para a Ucrânia, no quadro da NATO, e o líder da AD não teve problemas nenhuns em secundar aquela que foi a posição transmitida pelo Primeiro-Ministro, de que era uma questão que não se colocava e qualquer questão deveria ser sempre vista no quadro da aliança. E, portanto, esta é uma das áreas onde há, de facto, um grande alinhamento e é positivo que assim seja. Última pergunta, tem a ver com a questão da democracia. Estamos a chegar para os 50 anos do 25 de Abril e nós temos feito sempre uma pergunta, uma vez que esta Assembleia da República pode ser, eu tenho reforçado isso, pode ser a Assembleia da República que volta a ter menos deputados jovens de sempre. Há esse risco, se as eleições, os resultados eleitorais fossem semelhantes ou com mais igualdade, muitas vezes aquilo que as sondagens vão dando. Como é que é possível inverter este caminho em que os jovens têm menos participação no hemiciclo a nível numérico? Isto é uma coisa que preocupa a AD, ou seja, é uma coisa que é importante reverter. Como é que pensamos a participação jovem de uma forma efetiva? O que é que nós estamos a fazer mal? Pode ser na escola, pode ser nas associações. O que é que estamos a fazer mal que depois concretiza-se em pouco espaço para os jovens ter voz e ter a sua opinião? A ter a opinião, os jovens têm opinião. Como é para evidente, poder expor e decidir, não é só expor. Decidir. Nós temos nas nossas listas vários jovens naturalmente da JSD. Um desses exemplos é o Alexandre Poço, que é candidato aqui em Lisboa, em 10º lugar, que é o presidente da JSD. Temos também alguns jovens independentes, como é o caso da Ana Gabriela, que foi presidente da FAP. E depois, não sendo jovem, depois o conceito de jovem também vai até que idade? Para efeitos de IRS, a Aliança considera os 35 anos jovem. Mas temos, de facto, vários jovens em lugar elegível. É positivo que esse seja um esforço feito por todos os partidos. Mas eu acho que também é importante que os governos, e o Parlamento, como é evidente, mas os governos, tenham políticas dirigidas aos jovens. Ou seja, de não olharem apenas ao mero calculismo eleitoral e de procurar ter medidas para este segmento ou para este segmento porque valem mais votos. Nós investirmos e apoiarmos e termos medidas direcionadas aos jovens é garantir o futuro do país. Quando nós temos medidas tão arrojadas como a questão do IRS jovens, medidas que temos na habitação ou a prioridade que damos à educação, é porque nós consideramos que esse é claramente o investimento mais importante que o país tem de fazer. Nós, quando queremos que os jovens fiquem em Portugal, não é por cisma nosso, é porque não é só porque precisamos de ter jovens em Portugal para que deixemos de ser um país envelhecido, não.
porque é um desperdício de talento nós termos esta geração que quer ficar no seu país e que não tem oportunidade para aqui construir o seu projeto de vida. E, portanto, quando nós escolhemos os jovens como prioridade dos discursos do líder da AD, sem prejuízo de ter, obviamente, propostas noutras áreas, mas tem claramente este foco nos jovens, é porque considera que esta tem de ser a prioridade do país. Se nós conseguimos estancar esta hemorragia, se nós conseguimos reter os nossos jovens em Portugal, se conseguimos fazer regressar alguns dos que já saíram, nós vamos claramente criar um país não só mais justo, como mais desenvolvido, mais rico. E já agora, os pais que têm visto os filhos a emigrar, os avós que têm visto os netos a emigrar, estas medidas direcionadas aos jovens são também para eles. Obrigado, Margarida. Obrigado pela tua partilha e espero que tenha, quem está desse lado, ficado informado e acompanha-nos ao longo dos próximos episódios.